Silvia, você tem um trabalho muito legal, que você até comentou nessa sua resposta. O canal do YouTube Antártica ou Antártida é uma ferramenta super importante nessa divulgação científica que você faz, levando ao acesso de não especialistas o que acontece na Antártica, qual a importância da ciência que é feita no extremo sul. Eu queria te pedir para falar sobre esse projeto que recentemente realizou um seminário muito interessante, muito legal, esses eventos ao vivo que você faz com maestria. Queria te pedir para apresentar para o pessoal que ainda não conhece o Antártica ou Antártida. Bom, maestria é exagero, né, Marina? Mas é muito legal, É, você tem uma desenvoltura que acho que é verdade, é importante falar. tá, Eu acho, eu aprendi muito com você e ainda estou aprendendo essa é, desenvoltura na frente das câmeras. é. Eu tenho tentado descobrir uma maneira de não ficar com o sorriso assim aberto e largo, mas eu não consigo. E eu detesto sair em câmera, né? E o pior é que eu tenho a boca grande, eu estou sempre rindo, né? Por pior que seja a situação, né? Então, o canal, na verdade, ele nasceu para organizar o material didático do curso Antártica ou Antártida. Porque nós primeiro, quem nasceu primeiro? O curso, né? A ideia do curso. Nós criamos o curso Antártica ou Antártida, como inserir as ciências polares no currículo da educação básica. Então, este curso, ele é um curso de 60 horas, é um curso de extensão, oferecido na nossa universidade para professores. Nós já temos, como público, professores de quase todos os estados brasileiros, então, faltam apenas dois, que é Rondônia e Amapá, ainda não vieram fazer nosso curso, estou Olha só, esperando. É. que legal. Nós tivemos várias pessoas de Portugal durante alguns anos seguidos, espero que este ano se repita, e aí é muito legal, porque são pessoas que se tornam nossos parceiros, né? Os professores que fazem nosso curso se tornam nossos parceiros, porque o curso. Você pediu para falar do canal, eu estou falando do curso. Espera aí, eu vou falar. É que o curso também, é ele que verdadeiramente faz o trabalho de levar a Antártica para a sala de aula, né? Que é o principal público aí do projeto como um todo. Se a gente chegar nas crianças, a gente pode chegar. Essas crianças estarão aí daqui uma geração, duas, tomando decisões, né? Muito bem, mas como material do curso, duas coisas importantes. Uma coisa foi o texto do curso, é um texto que foi construído nas nossas bases teóricas, que pressupõe esse modelo de comunicação interativa. Então, é um texto que é escrito em segunda pessoa, ele é totalmente pensado para atender às nossas propostas. Espera aí que eu preciso tirar uma cachorra daqui. Ô, Safiri, espera só um pouquinho. Não Tranquilo, é vai lá. hora, né? É a bebê. Pois é. O canal de vídeos, na verdade, começou como um repositório dos vídeos, das videoaulas que nós criamos inicialmente para este curso. Então, durante os 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, nós fazíamos o que nós chamamos de videoaulas. O foco daqueles vídeos era na função didática. Então, por que função didática? Porque pressupõe um, um conteúdo de aprendizagem escolar, que consegue se adequar à escola, né? Uhum. Quando nós descobrimos, então, que não podíamos pôr cabeça chacoalhando, flutuando, não podíamos gravar aulas, né? Junto com isso, nós tivemos um trabalho paralelo de produção de videoaulas de vários temas dentro do estúdio da universidade. Nós produzimos mais de 200 videoaulas, não só as do curso Antártica, como de outras áreas também. Todas elas sem cabeça flutuando, sem sala de aula, né? Algumas sem o professor, porque
O que precisava era ter a função didática, não precisava ter o professor, né? Quando nós começamos a fazer a pesquisa sobre os vídeos científicos, nós começamos a mudar este foco da videoaula para o vídeo científico e passamos a focar no processo da ciência. Então, nós vamos falar de glaciologia, vamos mostrar como é o estudo da glaciologia, como é que se faz a retirada de um testemunho de gelo, por exemplo, né? É, tenho, por exemplo, tem um conjunto de vídeos que eu gosto muito, que é os vídeos sobre o solo, que é um vídeo que verdadeiramente desmistifica o cientista, porque a ideia que todo mundo tem é de um cientista no laboratório, com jaleco branco, cabelo assim espetado igual o meu, com cara de maluco. Não é igual a minha cara, que eu não tenho cara de maluca. Eu acho que não, né? Acho bom você falar isso, então, reforçar isso, então, que eu achei que ela vai continuar essa frase, não pode. Não, pode, eu não tenho cara de maluco, pode mostrar. Então, olha Não, só, eu digo assim, você não fala. pode falar isso que você não tem cara de maluca, você não pode continuar essa frase assim que não tá certo. Isso que eu vou Ah, não falar. tá certo, eu tenho cara de maluca. Tá bom, então Não, eu você devo não ter. tem. Ah, eu não tenho, não tenho, Não tá bom. tem, exato. É, Ok, você não pode complementar isso para falar, entendeu? Essa analogia não pode, não é verdade, isso que eu queria dizer. entendi, mas isso é o seu ponto de vista, né? Vai saber os Não. demais. Muito bem, mas eu voltando no cientista, então tem-se essa ideia de que o cientista está de jaleco branco no laboratório, mexendo no tubo de ensaio, cabelo espetado, cara de maluco, né? E aí a gente mostra um cientista deitado lá, primeiro, antes de estar deitado, ele está com uma picareta na mão, arrebentando um morro. Ou quer dizer, está tentando, né? O pobre coitado fica lá o dia inteiro, vai voltar 20 quilos mais magro para o Brasil, para poder ter coletado um pouquinho de uma amostra, né, de solo, para entender a idade daquele solo, para entender a história da vida na Terra, ao estudar o solo, para entender a Terra, né? Então, quando o nosso projeto se tornou essa produção de vídeos científicos, foi quando o canal já era aberto, né? Mas foi quando Uhum. a gente começou a ter, inclusive, mais visitas no canal. Eu acho que a gente tirou o ranço da escola, né? Você sabe que eu sou da educação, né? Mas a escola é chata, né? Vamos combinar que a escola é muito chata. Então, quando a gente tira o ranço da escola nas coisas que a gente faz, aí se torna mais interessante, né? E aí a gente começou a ganhar mais visitantes, é, e aí ficou bem mais legal. Hoje o canal conta com. Nós temos aproximadamente 80 vídeos originais produzidos com cientistas, né? Desses vídeos, nós temos 20 e tantos traduzidos para Libras, Olha. outros 20 e tantos traduzidos para o inglês, outros tantos traduzidos para o espanhol, né? Todo esse trabalho de tradução desses vídeos foi todo um trabalho voluntário, feito por pessoas assim muito queridas, né? Que algumas eu nem conheço pessoalmente, mas se estiverem nos ouvindo, quero que saibam que são muito queridas, né? É, E aí veio a pandemia, né, Marina? É. Aí veio a pandemia. Quer saber o que E aconteceu com a eu quero, pandemia? na verdade, eu queria te pedir para fazer uma avaliação, porque o seu trabalho de uso de tecnologias para a educação, como é que você avalia esse contexto que a gente está hoje, como você mesmo pontuou, com pessoas fazendo lives loucamente, usando das ferramentas que estão aí nas nossas mãos para tudo, inclusive educação? Você acha que essa pandemia maluca, horrível, ela contribuiu para o uso de ferramentas tecnológicas na educação? Você vê isso como uma coisa boa ou está bem longe ainda de acontecer? Bom, a sua pergunta merece uma tese de doutorado, né, para responder. Mas eu acho que assim.
Depois eu quero voltar a falar do canal, tá? Porque o canal tem uma vida diferente na pandemia. Eu acho que é assim, né? Como as pessoas não estão me vendo mesmo, eu vou deixar elas suporem a minha idade. Eu trabalho com tecnologia educacional desde o ano de 1996. Março de 96 foi quando eu comecei a trabalhar com tecnologia na educação. Só para você ter uma ideia, né? Setembro de 95 foi o ano em que a internet comercial chegou ao Brasil. Foi o ano em que a internet que nós conhecemos hoje foi lançada aqui no Brasil, né? E na maior parte do planeta também. Muito bem. Qual é o principal problema que nós enfrentamos? Ou não, porque senão, se falar só um, eu vou ter que pôr a culpa em alguém, e a culpa é generalizada, a culpa é de todos nós, né? Mas a primeira coisa, políticas públicas. É necessário ter política pública para poder. é, é, o nosso país é muito grande, né? Não dá para fazer as coisas sem políticas públicas, né? Então, falta de políticas públicas para um uso adequado das tecnologias. Esse é um ponto. Outro ponto é resistência, né? Então, eu digo, eu não sou pesquisadora, eu sou evangelizadora. Desde o ano de 1996, eu trabalho com evangelização de educadores para a inserção das tecnologias na sala de aula. E quando eu falo da inserção, as pessoas pensam, é levar lá e pôr um vídeo? Levar lá e pôr um data show? Não, isso não, porque isso é consumir tecnologia. E nós, na minha opinião, nos meus estudos e tal, nós temos de produzir tecnologia e não consumir. Tanto que o meu projeto com os vídeos, eu tenho um outro curso que eu ensino as crianças a produzirem vídeos para produzir vídeo científico, né? Eu ensino a produzir vídeo científico. Que não é para eles ficarem consumindo os meus vídeos, é para eles produzirem os deles. Isso é a participação pública na ciência, né? Porque senão eu estou fazendo uma transmissão unívoca. Então, ela tem que ser multidirecional, né? Muito bem. Então, eu falei uma resistência dos professores, falta de política pública. Mas eu acho que existe um problema aí, independente da política pública, da resistência dos professores, que é eu não sei que palavra usar para falar para você assim. Existe as pessoas não estão alinhadas, né? O desenvolvimento, a aprendizagem do ser humano, ela não segue, todo mundo não vai no mesmo ritmo, né? Eu vou em um, você vai em outro, e a gente vai ultrapassando, aí hora eu te ultrapasso, né? E assim se deu também com as tecnologias. Eu me lembro, eu me formei em comunicação social no mesmo curso que você, quer dizer, você é jornalista, né? Eu me formei em editoração. No ano em que eu me formei, o CD multimídia foi lançado. Olha, o CD multimídia. E eu fiz um curso que eu tive a disciplina discos. Gente, eu falo isso, meus alunos dão risada, né? Como é que você tem disco? Para não dizer que eu tive apenas discos, eu tive discos um e discos 2 no curso de comunicação social. Talvez hoje o curso seria de MP3 1, MP3 2, ou seria de podcast, né? Porque, na verdade, eu estava aprendendo rádio. Quer dizer, não era rádio, porque rádio era do jornalismo. Então, eu ia ser editora, eu ia editar discos numa gravadora de discos, né? Então, veja, o que a tecnologia, como ela avançou do ano que eu me formei para cá. Muitos colegas que se formaram comigo foram catapultados do mercado, porque não aceitaram as novas tecnologias, né? Eu tive a oportunidade de ter colegas, de assistir colegas irem trabalhar de feirante, por exemplo, né? Ou até passar fome, porque não queria transformar aquela ilustração de alta definição que ele fazia à mão em uma ilustração de 72 dpi para o computador, né? Para essa tela aqui de baixa resolução e tal. Então, veja, nós, seres humanos, precisamos aprender que a mudança, ela está na nossa porta todos os dias, né? E quanto mais resistirmos às mudanças, mais vai doer e mais para trás nós vamos ficar. Tudo isso que eu falei,
é uma tese de doutorado, que a gente precisa, tem várias por aí, que a gente precisaria ler. Então, eu estou aqui banalizando um conhecimento que está construído já para compreender essa complexidade deste problema, e temos atualmente várias outras pessoas fazendo outras teses sobre o que aconteceu na pandemia, né? Bem, a pandemia acelerou o processo, né? Mas numa aceleração jamais imaginada. E eu acho que isso é da natureza mesmo. Nós não temos, na própria história da natureza, uma aceleração da evolução natural das coisas, em alguns momentos, né? Aquela coisa do, como que a gente pode dizer, que é um, não sei, você cai num abismo, pega e sobe de repente, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Nós caímos num abismo, tinha uma mola muito grande lá e estamos subindo. Algumas molas com defeitos, né? Algumas pessoas não caíram na mola, algumas pessoas se enroscaram, pessoas, e eu quero dizer pessoas, instituições, né? Isso que é importante. Uhum. E aí algumas pessoas estão vindo muito rapidamente para o topo, sem refletir o processo, né? Então, é complexo. Primeiro, o que nós precisamos descobrir, nós ainda não temos a resposta. O que eu sinto este ano, por exemplo, na universidade, é que as coisas estão mais acomodadas. Uhum. Mas eu ainda acho que questões sobre a educação, os problemas da educação foram acirrados, piorados. A questão da pobreza e da exclusão digital e social foi acirrada, né? Quem estava excluído está mais excluído. Quem estava incluído está aqui nos ouvindo agora, né? E isto é um problema que a sociedade, a humanidade, vai ter de lidar em algum momento. Sobre a qualidade da educação, eu não tenho dados ainda, né, aqui, porque nós trabalhamos com qualidade da educação à distância. O que nós praticamos não é educação à distância. O que nós praticamos, estamos praticando durante a pandemia, não é educação à distância. O curso Antártico-Antártida, por exemplo, é educação à distância. Qual é a diferença? A diferença é que um curso à distância, pensado nos moldes da educação à distância, primeiro que ele é inteiramente preparado antes dele começar. Segundo que ele é reformulado a cada oferta. Uhum. Terceiro e o mais importante, ele não é feito apenas pelo professor. E a pandemia jogou a educação na mão apenas do professor. Né? Quando eu dou uma aula na universidade, eu faço tudo sozinha. Eu tenho sorte que aqui na universidade em que eu atuo, nós temos bolsas para monitores e tem alguns alunos, um aluno por turma que me ajuda, né? Mas me ajuda dentro de limites, ele não grava aula para mim. Num curso à distância, eu tenho uma equipe para gravar aula. Ele não escreve um texto para mim. Num curso à distância, tem uma equipe para escrever. Então, o problema é grave. Dá um podcast só sobre isso, eu já falei muito. Não sei nem se você vai conseguir cortar. Mas o problema, espero que você consiga. Eu diria que o problema está mais complexo. Algumas pessoas se abriram, bem-vindas, né? Descobriram que educação à distância é bem complexo mesmo. E algumas pessoas ainda têm preconceito, né? Eu vejo gente falando mal das coisas que a gente está fazendo, dizendo que quando a gente dá aula à distância, o fato da gente ter dado aula à distância no ano de 2020, a gente contribuiu para a exclusão dos alunos, né? Mas muitos alunos que assistiram às aulas conseguiram, por conta das aulas online, conseguiram ter equilíbrio emocional, conseguiram ter o que fazer nas suas vidas, porque foi todo mundo jogado para dentro de casa, né? Suas casas não estão preparadas para isso. Então, é um problema complexo, polêmico, há muito que se estudar.
Com certeza tem muita coisa para falar sobre isso. É muito delicado, né, na verdade. E eu queria te convidar para voltar ao tema do canal, que você falou que Ah, do queria canal. voltar. Tá. Então, legal, porque assim, a Antártica ganhou, perdeu, mas ganhou também. E o meu canal eu uso como termômetro para isso. Só para você ter uma ideia, quando o ano da pandemia começou, né, o ano que não terminou, como diria o Loyola Brandão, Inácio Loyola Brandão, meu querido autor, a gente não podia mais fazer os vídeos, né? A gente tem recurso limitado para fazer os vídeos, mas a gente fazia aos pouquinhos, a gente trazia o pesquisador no nosso estúdio, né? A experiência é bem legal, porque o pesquisador participa de um processo também de formação, de como lidar com a mídia, como falar diante da câmera, como falar olhando para a câmera. É que é difícil falar olhando para a câmera, né? Só vocês, jornalistas, estão preparados para isso. Com a pandemia, a gente não pôde mais trazer as pessoas para gravarem os vídeos aqui. A gente tentou organizar a produção de alguns vídeos à distância, né, fazendo roteiro, mas eu acho que era muito o começo da pandemia, estava todo mundo muito perdido, muito desorganizado ainda. Talvez esse ano a gente consiga, né, organizar a produção de alguns vídeos à distância, vamos ver. Bom, aí a gente falou, quer saber? Vamos fazer live, né? Até num livro que eu escrevi, tem, eu faço um trocadilho com a música da Marisa Monte, né? Para todas as coisas no dicionário, então, para a pandemia, live, né? E aí, a live, ela também precisa de uma linguagem, né? A gente pensa que é fácil, que é simples, né? Mas a primeira live que nós fizemos, eu fiz, até chamei a Fran para fazer lá do Gelo na Bagagem. E nossa, menina, eu mandei para ela, a gente foi tão criticado, assim. Aí eu falei, nossa, eu ouvi as críticas, porque uma coisa que eu ouço é crítica, né? Eu ouço, reflito, fico sem dormir, mas eu ouço para saber se merece ser ouvida, e em geral merece, né? E aí eu vou atrás de resolver e de atender aquela crítica, porque eu acho que é o olhar de alguém. E é alguém que está me olhando. Então, ora, se é a participação pública, eu tenho que olhar, ouvir as críticas, né? E aí eu comecei a tentar buscar uma linguagem, um jeito de fazer live que fosse descontraído, que trouxesse o cientista como um ser humano profissional da ciência, que falasse sobre a ciência em uma linguagem que a gente conseguisse compreender. E aí, como eu aprendi muito sobre a Antártica nesses anos, né? Muitas vezes eu estou conversando com um cientista, eu estou entendendo o que ele está falando. Mas eu sei que o termo que ele está usando, como por exemplo a excreta do animal, é um termo que não vai atingir o público. Então eu faço perguntas bestas, perguntas bem. Besta não, né? Aliás, corta isso, Marina. Então eu faço perguntas que as pessoas fariam, as pessoas que não são especializadas, né? Porque tem questões conceituais que nós não estudamos na escola. E muitas pessoas saíram da escola antes do ensino médio, ou ainda no ensino médio. Então, nós não somos obrigados a saber. Então, eu faço as perguntas, né? Eu aviso o cientista que eu vou fazer essas perguntas. Eu sei que tem gente que me ouve e fala assim, gente, a Silvia, não é possível que ela não saiba disso, né? Mas eu não me incomodo, às vezes eu recebo críticas, nossa, mas que pergunta tola que você fez, né? Essas críticas eu não escuto, porque não há perguntas tolas, né? E aí eu comecei pensando em fazer.
lives de 40 minutos, porque os vídeos, uma das diretrizes é que eles tenham até 5 minutos. Porque eu tenho estudo que revela que as pessoas não ficam assistindo, né? Elas voltam, mas mais do que 5 minutos elas desistem. E nas lives isso também acontece, né? As pessoas entram, saem, sobe, desce, né? Eu tenho, por exemplo, o YouTube ao vivo mostra quantas pessoas simultâneas estão ali. Então, você tem uma live que tem 100 pessoas simultâneas. Aí você vai ver depois, teve 700 pessoas que vieram te espiar, né? E uma semana depois, teve 900 pessoas. Então, a live, ela não é tão live, né? Ela ela fica um Uhum. living, né? Ou um living, né? Sei lá, não sei qual seria a palavra em inglês. A live fica, permanece, as pessoas marcam nas suas agendas e vêm ver depois, né? É, Aí eu criei as lives também pensando numa programação. O primeiro bloco, que é aquele que você participou, que eu sou super grata pela sua participação, que foi sobre jornalismo científico, foi um bloco sobre divulgação científica da Antártica, né? Então, eu entrevistei pessoas para falar sobre suas ações de divulgação. Então, a divulgação é pensar a Antártica na escola, os jogos digitais, porque eu também trabalho com desenvolvimento de jogos, né? É, a produção dos vídeos, os professores, enfim, jornalismo. Eu queria ter falado sobre literatura, mas ninguém me aceitou. No final, falei sobre literatura agora, né, no nosso primeiro encontro do Interantar, que foi o Amir Klink que veio falar. O objetivo era que ele falasse sobre a importância da literatura para a divulgação da ciência, né? Eu acho que pessoas da nossa geração têm isso muito forte, a literatura muito presente, né? E as novas gerações têm a literatura de modo não tradicional, e é isso que nós precisamos enxergar. Porque existe das pessoas da minha geração e pessoas mais velhas e mais novas do que eu, que acham que as crianças não leem. Gente, as crianças estão lendo outras coisas, nós é que não estamos vendo. Quer dizer, eu tenho tentado ver, né? Elas escrevem, elas estão fazendo outras coisas, nós precisamos chegar lá. Por exemplo, criei o canal do TikTok, né? Bom, aí as lives, voltando para as lives, né? Depois eu parei uma temporada porque eu estava com muitas aulas, né? E infelizmente eu faço tudo sozinha, né? Não tenho, claro, eu tenho a ajuda dos meus alunos lá nos cursos e tal, mas essa questão das lives e do evento, essas coisas eu não tenho ajuda, porque a gente não tem recurso, então a gente faz aquilo que cabe nas nossas pernas, e às vezes um pouco o abraço é maior, né? Sei lá. Aí depois depois das aulas eu criei um novo bloco, que é esse bloco da formação da mentalidade antártica, que está em andamento, né? Só que em vez de fazer live toda semana, porque não dá tempo, né? Então eu estou pensando em fazer apenas uma vez por mês. Estou tentando fechar uma pauta aí, depois eu te conto, não posso contar agora, porque não está confirmada, mas eu quero trazer coisas diferentes esse ano, né? Busquei também coisas diferentes, porque a gente fica. Se a coisa fica. É claro, tem que repetir, né? Ciência e os temas científicos a gente tem que repetir. Mas quem está no meu canal, se ficar repetindo no meu canal, ele vai embora. Então, o meu canal tem que trazer novidades, né? Muito legal, Silvia. Eu até pensei em te perguntar uma questão que os nossos ouvintes a essa altura do campeonato devem estar já se perguntando a razão do nome Antártica ou Antártida, só que eu acho que a gente pode fazer uma brincadeira com os ouvintes. Quem quiser saber a explicação desse nome,
para conhecer o seu canal, porque você tem um Aham. trabalho que você explica, né, o que está certo, Antártica ou Antártida, então eu vou deixar aqui no episódio todas as descrições para os links, né, tanto para o seu canal, Antártica ou Antártida, onde os nossos ouvintes podem descobrir como é que é essa história, para o perfil também do canal no Instagram, para o Facebook, então eu vou deixar todos os caminhos para a galera que quiser saber, afinal de contas, o que está certo, Antártica ou Antártida. Mas eu queria te dar os parabéns por essa iniciativa, Silvia, por esse trabalho que você faz, que é tão importante, de um tema que é tão importante para todo mundo, principalmente para os brasileiros que não conhecem, não sabem das inter-relações com a Antártida e com o Brasil, enfim, como é importante trazer a ciência para o maior número de pessoas possível. Então, meus parabéns, Silvia, pelo seu trabalho. Marina, eu que agradeço e eu acho que é muito legal aqui a gente, no seu canal, né, encontrar tantas pessoas que você entrevista que de alguma maneira dialogam com a Antártica, né? Porque estiveram lá, ou porque constroem barcos que vão para lá, ou ainda que sejam velejadores ou fotógrafos, né? Mas são pessoas que estão dialogando e que estão inspirando a conhecer sobre a Antártica. Então, eu acho que esse trabalho também que você faz aqui no Maré Sonora, que, aliás, que nome incrível, eu já te falei isso, mas quero que fique gravado para você mostrar aí para os seus ouvintes que eu amo o nome do seu podcast, não poderia ser melhor, e acho que de fato, o seu projeto também, esse diálogo que a gente faz entre os projetos é que engrandece o trabalho, né? Tanto, não só o meu, mas o seu também, né? E acho que isso é legal. Por isso, sou muito grata de ter participado aqui com você. A Antártica ou Antártida tem esse poder de unir as pessoas, por mais distantes que elas estejam. Isso que eu acho muito especial da região. Acho que você concorda com isso, né? A gente está aqui. Concordo, as pessoas, os viajantes, né? As pessoas que se lançam ao mar. Eu acho que o mar é a conexão, né? Você pensar o Oceano Austral, que na verdade é um oceano que é formado pela mistura de todos os oceanos e que está é, é, como que se acolhendo a Antártica, né? E ao mesmo tempo enviando as coisas da Antártica para o resto do planeta. E as pessoas que passam por ali, por suas fronteiras, se a gente pode dizer assim, né? Então, essas pessoas que vivem no mar aí são as pessoas que levam conhecimento, né? E mantenha contato quando tiver essas novidades aí que você deixou nos 3 pontinhos, nos avise que a gente conversa novamente. Vai ser ótimo te Tá receber de bom. novo. Obrigada, querida. Obrigada, eu que agradeço.